Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém. Grande privilégio estar com vocês novamente nessa manhã para louvarmos a Deus e aprendermos mais sobre esse grandioso Deus que nós temos. É uma grande alegria nesse domingo de manhã nós podemos estar aqui reunidos, louvarmos a Deus juntos. Nessa manhã, acompanhados de mais irmãos, adolescentes, que eu trouxe da primeira igreja batista de Atibaia, adolescentes que amam ao Senhor e que têm o desejo de servir Ele e vão estar nessa manhã juntos com a igreja, adorando a Deus, usados por Deus para glorificar o nome dEle, para levar a igreja em adoração. Então, vamos entrar na presença de Deus e é muito importante que ao fazermos isso, nós tenhamos um tempo de oração, um tempo clamando pela presença dEle, um tempo de confissão de pecados, porque eu não sei como é que você chegou aqui, mas às vezes a nossa rotina ela é muito agitada, ela é muito estressante e nós nos esquecemos de Deus e paramos aqui na igreja e às vezes negligenciamos a importância que é nós estarmos aqui para louvarmos a Deus na presença dEle. Então, enquanto nós tocamos o prelúdio, eu gostaria que você tivesse esse tempo de oração, de confissão de pecados e de clamor pela presença de Deus em tudo que vai acontecer nessa manhã. Pai, nós queremos agradecer o privilégio que nós temos de te adorar, de te conhecer, de sermos filhos teus. Obrigado, Deus, pelo Evangelho de Jesus, o Redentor, o Libertador, que nos salvou dos nossos pecados, Deus. Obrigado, Cristo Jesus, que graças a Ele nós podemos estar aqui nessa manhã para te adorar. Que o Senhor venha com a tua presença santa neste lugar. E que a tua graça esteja conosco. E que o teu nome seja glorificado em tudo que for acontecer aqui. Na adoração, na mensagem, na pregação, na comunhão. Que o teu nome seja visto e exaltado. Que a tua igreja aqui cresça na graça, no conhecimento e no amor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Gostaria de te convidar a se colocar de pé. Nós cantamos a primeira música de adoração a Deus. E a primeira música, provavelmente vocês devem conhecer, é Jesus em tua presença. Ela fala da razão pela qual nós estamos aqui adorando a Deus e da razão também da nossa vida, que nós nascemos. Não apenas para esse momento de adoração a Ele, mas toda a nossa vida tem que ser em adoração a Ele. E é isso que a gente vai cantar agora. Em tua presença, eu te busco aqui.
cada dia me amar. Só pra te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos agora cantar uma música que tem uma dualidade de vozes masculinas e femininas. Não sei se essa música já cantou nessa igreja, uma música muito linda que fala sobre a pessoa de Jesus, né? E gostaria de convidar a cantar de todo o coração, exaltando o nome do nosso Deus.
Vamos cantar mais uma música agora antes da mensagem. Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus, estamos louvando ao Senhor com toda alegria, porque o Senhor nos proporciona alegria segundo a sua graça que nos alcançou, amém? Queremos reconhecer os visitantes que estão nos visitando nesta manhã. Nosso coração se enche de alegria com a visita de pessoas em nossa igreja, isso é muito bom. Então, começando com o Rodrigo, que foi o campeão aí, Rodrigo e Larissa, né? Que foram os campeões de trazer visitantes, né? Depois vai ter uma premiação. Um choquito, pode ser? Não. Colocar o dedinho na tomada. Ok, então o Rodrigo vai apresentar os visitantes que trouxe a Larissa também. Bem, primeiramente, muito prazer para aqueles que eu não conheço. Já estive presente 2 vezes na igreja, mas algumas pessoas eu estou conhecendo hoje, então, privilégio estar aqui com a igreja. Eu sou o Rodrigo, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Estou auxiliando lá o pastor de adolescentes naquela igreja, estou junto com um grupo de adolescentes. Minha esposa Larissa, vocês já conhecem. E trouxe alguns adolescentes aqui. Primeiro, meu irmão, Vitor Zóstomo, o Rian está nos ajudando na guitarra, Tiago nos ajudando aqui no baixo
e o outro Tiago ajudando ali na bateria. São adolescentes que têm servido lá na igreja e que estão aqui conosco nessa manhã. Ah, sim. E não posso esquecer de apresentar também o restante da minha família, né? Meu pai, Wilson, se pudesse colocar de pé, por favor, para a gente te conhecer. E também a minha irmã, Maria Clara, está presente aqui com a gente. Muito bem. A Lia também tem uma visitante que trouxe, né? Uma amiga, a Márcia. Muito bem. Quem mais trouxe visitante? Desafio para o próximo culto. Amém? É possível sim. Ok? Ore pela pessoa que você pretende convidar. Faça o convite com todo carinho. Tá bom? Desafio para o próximo domingo. Se cada um trouxer um, vai ter todos os lugares preenchidos. Amém? Como que a igreja cresce em 100%? Em um ano. Basta cada um de nós ganharmos uma pessoa para Cristo, trazermos uma pessoa para estar conosco. É muita coisa? Não. Uma só pessoa. Se a gente fizer focado nisso, irmãos, fiquei muito contente, porque nosso PGM está funcionando. De quinta-feira e de sexta-feira também. Os pequenos grupos multiplicadores. E logo, logo nós vamos ter a multiplicação dos pequenos grupos, amém? Amém. Então na sexta-feira, a irmã Beth levou uma amiga e foi muito bom. Né? Foi a Cláudia, oramos pela irmã da Cláudia, a Heloísa, oramos por ela. Então, é assim que devemos fazer a obra do Senhor, amém? Cada um de nós ganhando pessoas para Cristo, ok? Trazendo para a graça de Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos ter agora um momento de intercessão, um momento de oração missionária. Domingo passado nós falamos sobre a oração cristocêntrica. É muito importante, meu irmão, que você persevere em estar no culto, na escola bíblica dominical, no culto. Né? Se nós pedimos hoje, por exemplo, vamos fazer isso, quer ver? Todos os visitantes fiquem em pé. Todos os visitantes. Ok. Tá. Ok. Olha só. Eu acho que tem quase... Agora os visitantes vão sentar e os membros da igreja vão ficar em pé. Amém. Ganhar. Ok, pode sentar. Mas isso, pastor, isso nos constrange, para constranger. Assim, para a gente perceber o quão é importante você, como membro da igreja, perseverar em oração, perseverar na comunhão com os irmãos, dentro do possível participar do PGM. Tudo isso é obra de Deus através de cada um dos membros dessa igreja. Amém? E assim a igreja se fortalece. Amém? Muito bem. Vai conseguir participar, gente. Essa quinta de novo a gente não vai conseguir. Fique em paz, irmão. Quando for possível. Lógico, tem as complexidades do dia a dia, a gente entende. Mas às vezes, né, nós precisamos realmente, né, quando não existem as complexidades, quando existem as fases da vida, nós vamos perseverar sempre em estar junto com o Senhor, junto com os irmãos, louvando ao Senhor. Amém? Receba isso com todo carinho e amor. Ok? Muito bem. Vamos orar então pela obra missionária. Nós aprendemos no domingo passado a oração cristocêntrica. E a prática da oração cristocêntrica é 4 P's. Primeiro P, priorizar as questões espirituais. Ok? Falando nisso, vamos ler o texto.
Colossenses, capítulo 1, de 9 a 14. Colossenses, já deixa aí aberto em Colossenses, porque a pregação vai ser Colossenses de 15 a 23. Mas vamos ler agora Colossenses capítulo 1, de 9 a 14. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, nós temos aí 4 P's na prática da oração cristocêntrica, que é aqui nós temos a oração de Paulo. Primeiro, priorizar as questões materiais, não espirituais. Segundo, nós devemos ter perseverança na oração. Paulo constantemente orava, e Paulo ora por questões espirituais voltados aos irmãos lá da igreja de Colossos. Paulo ora com perseverança. Paulo ora por pessoas que ele não conhecia os irmãos ali daquela igreja, e Paulo também ora por plenitude espiritual. Então, os 4 P's da oração cristocêntrica. Isso nós vimos, inclusive, nos nossos PGMs, né? Revimos, refletimos, perguntamos. Foi uma bênção porque nós permitimos que a palavra entrasse um pouco mais em nossa mente, no nosso coração. Isso gera frutos espirituais. Amém? Então nós vamos colocar em prática a oração cristocêntrica. Ou seja, nós vamos orar pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está chamando a atenção do mundo inteiro, por conta da tragédia. Atingiu já 90% das cidades. Foi algo nunca visto até então naquele estado. Então os governadores estão sendo mobilizados, as igrejas estão sendo mobilizadas, instituições até internacionais estão voltados para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Tudo isso é louvável, tudo isso deve ser feito. Se você pode dar uma contribuição, existem vários canais, várias possibilidades, até de enviar alimento, enviar água, enviar socorro, roupas, etc. Tudo isso é muito bom, tudo isso deve ser feito, devemos ser solidários, só que isso não é o mais importante. Como assim, pastor? Para quem tem um pouco de entendimento espiritual, sabe que o Rio Grande do Sul está mergulhado nas trevas há muito tempo. É o estado menos evangelizado. Quando eu estava vindo para cá, eu sempre falava isso para os irmãos. Olha, eu estava lá e eu vi, né? Onde tem o maior número de espíritas, o maior número de ocultismo, de satanismo, etc. Os irmãos sabem. Então, colocar em prática a oração cristocêntrica, nós vamos orar para que, além da ajuda material de reconstrução, sobretudo, especialmente da obra espiritual que aquele estado tanto carece. Vamos orar por pessoas, colocando em prática a oração cristocêntrica. Nós vamos orar de forma perseverante. Não só nesse momento,
Mas em nossas casas, vamos lembrar de orar pelo Rio Grande do Sul, por essa necessidade premente, material, mas especialmente espiritual. Vamos orar por pessoas que nós não conhecemos. Terceiro P. Vamos orar por plenitude espiritual ali do povo gaúcho. Amém? Então vamos fazer isso agora. Também devo acrescentar, como momento missionário, orar pelos muçulmanos, pela conversão a Cristo dos muçulmanos. Hoje nós temos 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo. O maior desafio missionário internacional são os muçulmanos. E existe um movimento de oração chamado Movimento 10-10. Que movimento é esse? Em 10 anos, a conversão de 10% dos muçulmanos. Em 10 anos, a conversão de 10% dos muçulmanos. Se você fizer as contas, 10% de quase 2 bilhões de pessoas é muita gente. Isso só Deus pode fazer. Se isso acontecer daqui a 10 anos, muita coisa muda no cenário internacional. Então, a oração que vai viabilizar o crescimento do reino de Deus, e Deus certamente está nesse negócio, porque o maior interessado que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Portanto, também faz parte de uma oração cristocêntrica. Amém? Vamos orar então nesse momento? Ore comigo, dizendo, concordando, se você concordar, dizendo amém no final. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, exaltado e glorificado seja teu santo e poderoso nome. Deus, em nome de Jesus, queremos nesse momento, como igreja, interceder pelo Rio Grande do Sul, interceder pelos povos muçulmanos, ó Deus, para que o Rio Grande do Sul e os muçulmanos no cenário internacional, também nacional, porque muitos estão aqui em nosso país, ó Deus, para que eles conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que eles cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Ó Deus, oramos por pessoas que não conhecemos, porque sabemos, ó Pai, que assim deve ser a oração cristocêntrica. Deve ser a oração que prioriza questões espirituais. E, ó Deus, nos permite, ó Pai, nos dê a evolução necessária para orarmos com perseverança e para que aconteça uma plenitude espiritual. Que 10% dos muçulmanos nos próximos 10 anos se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Que toda a enxurrada de águas abundantes e que destruiu muitas cidades, a água do Evangelho, que é Jesus Cristo, invada os corações, transformando vidas, ajudando vidas que têm esse alicerce espiritual, essa plenitude espiritual, reconstruir seu próprio estado. Ó Deus, louvamos ao Senhor por toda a ajuda humanitária, toda a solidariedade. Ó Deus, que de igual forma e até ainda mais intensamente e ainda mais grandemente, ajuda espiritual, enviando missionários, plantando novas igrejas, que o Evangelho, ó Pai, invada, ó Deus, aquele estado, e que todas as famílias e todas as cidades tenham acessibilidade ao Evangelho de Jesus Cristo e tomem a decisão, pela fé, em confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que assim seja, em nome dele. Amém. Amém, irmãos? Sigamos então louvando a Deus com mais uma canção. Gostaria de te convidar novamente a se colocar de pé.
enquanto a equipe da mídia coloca a letra. Essa música vai falar sobre o anseio pela volta de Cristo. Vai falar também sobre quando nós devemos confiar em Jesus enquanto Ele não volta. Você conhece? Então, o pessoal vai configurando aqui.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, ainda com alegria, louvando o nosso Deus, adorando em espírito e verdade, nós podemos agora nesse momento reconhecer a suficiência de Deus nas nossas vidas, né? A providência que Ele nos dá a cada dia, e com isso, com a amor à obra de Deus, poder contribuir também. Então faça isso nesse momento. Contribua com alegria, com liberalidade. Opa. As crianças podem vir à frente, para orar por elas. Vamos orar então. Pai querido, nós somos gratos a Deus, porque tua bondade, Senhor Deus, nos assiste cada dia, Senhor. O Senhor tem derramado bênçãos sobre a medida de nossas vidas, muito mais do que necessitamos ou pedimos. Por isso nós te louvamos e agradecemos, Deus, pelos recursos que o Senhor nos disponibiliza. E Deus, ainda com alegria, podemos contribuir com tua obra, Senhor. Que esses recursos possam ser administrados com sabedoria para o sustento da tua obra. Deus, ainda queremos agradecer pelas crianças que o Senhor nos deste, seu Pai, que é fruto do ventre, o galardão que o Senhor nos deu para cuidarmos dela, para ensinarmos. E pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a estar instruindo no teus caminhos, que elas possam aprender e também, ó Deus, ser porta-voz dessa palavra de salvação para todo aquele que crê. Por isso pedimos que o Senhor as capacite, as sustente, fortaleça, dê crescimento físico, espiritual, para que elas possam louvar e honrar o seu nome também. Pedimos ainda para os professores, que o Senhor nos abençoe, Pai, sempre fortaleça também nos teus caminhos, e que possam fazer, Pai, com dedicação ao Senhor. É isso que nós pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Rodrigo, ele é seminarista, começou esse semestre, né? E ele está fazendo estágio aqui na nossa igreja, ok? Então, o estágio, além de estar nos ajudando na questão da música, nas duas outras ocasiões nos ajudou na questão do louvor, né? Mas também é bom que ele desenvolva experiência de culto, experiência de pregação, né? Por isso, ele trará a mensagem de hoje, ok? Vamos orar por ele. Eu vou convidar o pastor Davi para orar pelo Rodrigo, né? Vem aqui, pastor, por favor. E vamos todos orar pelo Rodrigo. Vamos orar pelo Rodrigo. Senhor, agradecemos pela vida, pelo ministério do Rodrigo que se inicia, uma grande luta ele tem à frente, mas na força e no poder do Senhor somos mais que vencedores. Por isso, Senhor, clamamos que Teu Espírito ilumine sua mente,
Traga, Senhor, do seu coração aquela mensagem que o Senhor deseja que acalente, fortaleça e dirija as nossas vidas. Usa, Senhor, esse teu servo e que ele possa crescer no Senhor, no conhecimento e como aquele que tem uma responsabilidade direta diante de ti no teu corpo. Gratos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 1. É um grande privilégio expor a palavra de Deus nessa manhã. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade, muito grato ao Marcelo por esse acompanhamento ministerial. Que seja um tempo muito edificante para todos nós. Hoje vamos estudar então Colossenses, capítulo 1. Temos começado o estudo do livro de Colossenses, já faz algumas semanas. E hoje, mais cedo, tivemos, de forma muito sábia, exposto pelo Daniel, um pouco do contexto histórico do que estava se passando ali naquela igreja e as heresias específicas que aquela igreja estava combatendo. E agora, hoje, nós vamos focar na centralidade da mensagem de Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 a 23. Tá? E desde antemão eu peço desculpa pela minha voz. Eu venho de uma diligência de louvor ontem, né? E agora cantando novamente aqui na frente. Então, vamos ver o que sobrou aqui da minha voz para pregar essa mensagem, mas Deus com certeza vai conduzir. Eu gostaria de te convidar, de forma introdutória aqui, a viajar no mundo das crônicas de Nárnia. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Crônicas de Nárnia é uma obra escrita por um autor cristão, C.S. Lewis, e depois foi lançado um livro e posteriormente um filme também. E essa obra ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde 4 irmãos eles vivem numa propriedade rural, escondidos na casa de um professor. E eles costumam brincar de esconde-esconde. E uma das brincadeiras, Lucy, que é a irmã mais nova, ela encontra um guarda-roupa e, incrivelmente, esse guarda-roupa dava acesso a um mundo mágico, o mundo de Nárnia. E depois, então, Lucy e os seus outros irmãos, quando vão para Nárnia, eles encontram um mundo completamente diferente daquilo que eles conheciam. Um mundo incrivelmente belo, com uma beleza indescritível, cheia de figuras mágicas diferentes de toda a realidade que eles tinham conhecido. Aquele lugar belo, porém, estava sob o domínio da feiticeira e eles encontram ali uma missão de ajudar Aslan, que era o leão, a resgatar Nárnia do inverno eterno. Muitos aqui já assistiram esse filme e já leram o livro de Crônicas de Nárnia. Bastante gente. Então, depois de completarem a missão, eles voltam para casa, os 4 irmãos. E ao voltarem de Nárnia, eles descobrem que apenas passaram-se alguns segundos e eles ainda eram crianças. Eles ficaram muito tempo em Nárnia, mas depois de voltarem pelo guarda-roupa, na verdade, eles descobrem que eles ainda são crianças e tudo nos passou ali de um mundo completamente diferente. Mas tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que eles experimentaram no mundo mágico de Nárnia, eles não conseguiram esquecer. Toda aquela beleza transformou completamente a forma deles enxergarem a vida. Elevou a consciência, a criatividade e a mente deles para um outro patamar, porque eles viram coisas maravilhosas que eles jamais tinham visto antes. E aquelas maravilhas que eles experimentaram trouxe uma mudança completamente na vida deles. Nós não viajamos para Nárnia, nós não tivemos nenhuma experiência com o mundo mágico como Lucy e seus irmãos. Nós também não conhecemos Aslan do mundo de Nárnia, mas existe alguém
incomparável que quando nós conhecemos, quando nós experimentamos, nossa consciência ela é completamente elevada, a nossa vida é completamente transformada. Existe algo com uma beleza indescritível que quando nós vemos, as outras coisas parecem ser tão insignificantes, tão fúteis, porque nós conhecemos algo extremamente mais grandioso, mais belo. Esse alguém é Jesus. A grandeza de Jesus é tão incomparável que quando nós o vemos, quando nós entendemos quem Ele é, nada mais importa. Tudo é transformado. A nossa vida começa a ser transformada completamente. A nossa mente, o nosso coração e todas as esferas da nossa vida. Isso nos leva a perguntar: quem é Jesus? E o que existe em Jesus que promove essa transformação? Por que não te desperta um pouco de curiosidade? O que será que João viu lá na ilha de Patmos? O que será que Paulo viu na estrada de Damasco? O que será que Isaías viu no templo? Que fizeram com que esses homens fossem completamente transformados e a vida deles mudasse radicalmente. O que é que eles viram? Colossenses 1, 13 a 23. O texto que será exposto nessa manhã é a mais bela representação daquilo que eles viram, da pessoa de Jesus. Colossenses 1, 13 a 23, talvez um dos textos mais lindos de toda a Escritura, exalta a pessoa de Jesus, a centralidade da sua obra, como ser supremo, incomparável e que é capaz de mudar todas as esferas da nossa vida. Como nós vimos anteriormente na escola bíblica dominical, nos últimos domingos, o livro de Colossenses foi escrito por Paulo em um contexto de prisão e chega a Paulo, através de Epáfras, a notícia de que os crentes em Colossos estavam acreditando em algumas heresias sobre Jesus e estavam denegrindo a imagem de Jesus. Isso leva Paulo, então, a escrever uma carta defendendo a fé cristã. E, principalmente as mães aqui presentes, ou as avós, quando você quer corrigir alguém, o que você costuma fazer? Algumas pessoas costumam apontar o erro. Aí dizer, você está errando nisso, você tem que parar de fazer esse erro, porque o seu erro é exatamente esse. E então a pessoa pode corrigir alguém atacando o erro. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo não se concentra muito em debater com os falsos mestres que estavam aqui disseminando as heresias. Ele não os ataca diretamente, não nesse primeiro momento, pelo menos. Mas ele se concentra em expor a verdade. E é uma das formas que a gente tem de corrigir alguém. Você pode mostrar o erro, ou você pode falar o que é certo, exaltar aquilo que é verdadeiro, aquilo que deve ser feito, aquilo que é a verdade. E é isso que Paulo faz aqui. Então Paulo defende e contrasta, combate as heresias que estavam sendo disseminadas, exaltando a pessoa de Jesus, engrandecendo a Jesus, explicando quem Jesus era e por que Jesus era a verdade, o caminho, o ser supremo, e era ele que deveria ser buscado e nenhuma outra religião ou filosofia daquela época. Então isso e todo esse contexto nos leva à grande ideia do texto. E a grande ideia é: não há outro como Jesus. Essa é a mensagem que Paulo quer transmitir aos crentes em Colossenses. E é essa mensagem que Deus trouxe para nós nessa manhã. Não há outro como Jesus. Ou, em outras palavras, a grandeza de Jesus é incomparável. Isso nos leva a uma outra pergunta, então. O que torna Jesus incomparável? O que há em Jesus que
que nos leva a concluir que não há outro como Ele. Há 5 atributos presentes aqui nesse texto. Nós vemos em Jesus, que torna Ele incomparável e que faz nos afirmar que não há nenhum outro como Jesus. Pode passar uns slides, por gentileza? E é esses 5 pontos que nós vamos ver nessa manhã. Que não há outro libertador, não há outro revelador, não há outro criador, não há outro Senhor e não há outro reconciliador. Esses atributos de Jesus nos levam a afirmar que não há nenhum outro como Jesus e a grandeza de Jesus é incomparável. Então, lê comigo os versículos 13 a 14, fala que não há outro libertador. Verso 13 e 14 diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus nos ofereceu um resgate. Ele nos redimiu, Ele nos libertou. E isso implica, então, que nós estávamos em apuros. Nós estamos experimentando, nesses dias, uma das maiores calamidades que o Brasil já passou. Várias cidades do Rio Grande do Sul, debaixo das águas, inundadas por lamas. E muitos vídeos estão circulando na internet dos próprios cidadãos, né, resgatando uns aos outros, aqueles que estão em lugares que não dá para acessar facilmente, que estão ali numa condição deplorável, alguns ainda debaixo d'água, e os próprios cidadãos agindo corajosamente e resgatando os civis. E eu quero que você imagine você nessa situação. Você mergulhado na lama, com a água barrenta até o seu pescoço. Você está sufocado, você já não consegue respirar, você está afundando e não há nada que você consiga fazer para escapar. Mas então, quando parece não haver mais saída, um homem aparece em um barco, ele estende a mão, ele te resgata, ele te salva. Foi isso que Jesus fez. Nós estávamos na lama do pecado, afundando em nossos próprios delitos, não havia mais saída. E Jesus era o único que poderia salvar-nos. Então, Ele estende a sua mão, nos resgata, nos liberta. E Paulo diz que nós estávamos sob o domínio das trevas, e que Jesus nos resgatou para o seu reino. E o que significa dizer que nós estávamos sob o domínio das trevas? Todos aqueles que não se renderam a Jesus, eles estão sendo conduzidos por Satanás. Porque o mundo jaz no maligno. Olha o que diz 1 João 5,19. Você não precisa ler, não precisa abrir, mas acompanha comigo a leitura. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Aqueles que estão em Jesus estão sob o domínio das trevas, estão em pecado. E onde há pecado, Deus não está. E essa é a nossa realidade sem Cristo. Mas com Cristo, Ele nos transportou para o seu reino. Ainda em 1 João, olha o que diz o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Aqueles que foram libertos por Jesus, o mal não os atinge. Eles foram transportados para o reino do Filho. Nós somos de Deus e o mal não nos atinge mais. Amém? Amém. E em quem ou no que você tem buscado a libertação dos seus pecados? Esses versículos nos relembram que é só em Jesus que nós encontramos a libertação. Não é nas suas próprias obras, não é nos seus próprios méritos, não é em nenhuma outra figura religiosa, é na pessoa de Jesus que nós conseguimos a redenção, o perdão dos pecados e a libertação. Primeiro ponto, portanto,
Não há outro libertador. Somente Jesus nos liberta. Você consegue falar essa frase comigo? Não há outro libertador? 1, 2, 3. Não há outro libertador. Muito bem. Agora vamos para o segundo ponto, que não há outro revelador. Leia comigo o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Somente o versículo 15. Paulo agora diz então que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Você consegue imaginar, criar uma imagem de algo que é invisível? Nós podemos pensar, por exemplo, no vento. Nós sentimos o vento, mas nós não conseguimos enxergá-lo. Faz um teste. Assopra a sua mão. Você consegue sentir, mas você não consegue ver o vento. Ou talvez nós podemos citar a gravidade. Nós sabemos que ela existe, que é uma lei física real, porém nós não conseguimos vê-la. Agora eu te pergunto, nós conseguimos ver a Deus? Nós conseguimos ver a Deus? Deus ele não é materialmente visível aos olhos humanos, mas ele se revela. E Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, através de Jesus, Deus ele é revelado, ele é visto, ele é manifestado. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Deus. Olha uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Acompanhe a leitura de João 14. Os discípulos estão ali conversando e Filipe, ele pergunta para Jesus, ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Essa passagem é incrível. E diz que tudo que Jesus fez, falou, tudo que ele foi e é a representação mais exata de Deus. Toda a grandeza, toda a majestade, toda a sabedoria de Deus é manifestada através de Jesus. Então, para conhecermos a Deus, nós devemos conhecer a Jesus, nos achegar a Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é o retrato exato de Deus. Não apenas é o retrato exato de Deus, como Ele é o próprio Deus. Martinho Lutero, ele dizia assim, os homens usam máscaras para se esconder. Deus usa máscara para se revelar. Porque se Deus se revelasse de forma exclusivamente divina, como Ele se revelou em alguns contextos do Antigo Testamento, nós seríamos fulminados. Nós não conseguiríamos enxergar por tamanha glória infinita da presença, da grandeza de Deus. Por isso foi necessário que Ele se esvaziasse. Ele se esvaziasse da sua glória. Ele viesse em forma humana para que nós pudéssemos conhecê-lo. Filipenses 2 diz assim, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Presta atenção no versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi a revelação de Deus em figura humana. E não é por acaso, meus irmãos, que esse é o ponto mais combatido pelas heresias de outras religiões. A doutrina católica dissemina que Jesus ele não é o único caminho para Deus.
mas que existem diversas outras entidades e santos que nós devemos buscar e que podem substituir a intermediação com o divino. A doutrina espírita crê que Jesus foi apenas um ser espiritual evoluído, mas que ele não é o caminho da salvação, porque a salvação ela é pelas obras. Você só cresce espiritualmente através das obras realizadas. Os testemunhas de Jeová acreditam que Jesus não é Deus, apenas homem. Satanás tem agido de forma sutil, cautelosa, para levar pessoas a negarem a divindade de Jesus e irem para o inferno. E isso já estava presente no contexto da igreja de Colossenses. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Isso nos leva a perguntar: onde é que você tem buscado a Deus? Onde é que você tem buscado a presença de Deus? É somente através de Jesus que nós temos a revelação e o relacionamento com o Pai. Portanto, o segundo ponto: não há outro revelador. Pode passar. Próximo. Então, repita comigo. Não há outro revelador. O terceiro ponto que esse texto nos mostra é que não há outro Criador. Leia comigo os versículos 16 a 17. Versículo 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, agora Paulo diz que Jesus, ele não é apenas o Redentor e Libertador, ele não é apenas o Revelador, mas ele é o próprio Criador. Tudo foi criado por Ele, quando não existia nada. O próprio Jesus deu origem a tudo. E isso ressalta a grandeza, a supremacia, a soberania de Jesus, porque Ele é o próprio Criador. E tem uma passagem muito conhecida de João 1, os testemunhas de Jeová, dizendo a questão de remover da Bíblia, que é: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Meus irmãos, Jesus ele é o autor da criação, o criador do universo. E não te emociona o fato de dizer que o criador do universo, ele esteve entre nós. Ele se fez homem. Ele andou com a gente, não eram os pecadores. O Rei Supremo se humilhou, se fez em figura humana e habitou entre nós. Isso é muito grandioso. Mas ele não é apenas o Criador, como também ele é o propósito da criação. Olha comigo os versículos 16, por favor. O versículo 16 diz que, no finalzinho, diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E agora olha o versículo 18, nós vamos entrar no quarto ponto, pode passar por gentileza, e diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o Criador, como nós vimos no terceiro ponto, mas ele também é o Senhor da criação. Isso significa que ele é a autoridade, o soberano sobre a criação. Se você recebesse uma autoridade, uma figura muito importante, talvez um presidente, se você recebesse ele na sua casa, como é que você o receberia? Certamente, você daria a ele muita honra. Já ele é uma figura importante, você trataria ele com muito respeito. Agora imagine ainda se essa autoridade te recebesse na sua casa, te convidasse ali para um jantar. Como é que você trataria ele? Ainda mais, com mais dignidade, com mais honra, com muito respeito. Você colocaria sua roupa mais chique, você usaria as palavras mais cultas, porque você precisa tratar essa pessoa com respeito, porque ela é uma figura muito importante e você está entrando na casa dela.
E tudo que está lá na casa da pessoa é dela, certo? Então você vai tratar tudo com muito respeito, vai tratar a pessoa com muito respeito. Da mesma forma, nós estamos num mundo que é de Deus. Ele criou. Tudo aqui é dele. Nada é nosso. E nós, inclusive, somos criação dele. Por isso, então, nós precisamos tratá-lo como maior autoridade. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso soberano, autoridade sobre a nossa vida. E nós estamos aqui para servi-lo, porque ele é o Senhor da criação. Por isso que a humanidade ela tem um vazio no coração. Que apesar, muitas vezes, de ter tudo, nada é capaz de satisfazer o vazio que tem no coração. Porque, como diz esses versículos, o objetivo, o nosso propósito de vida é adorar a Jesus, é conhecer a Jesus, é servir a esse Jesus, é viver para a glória dele. Esse é o nosso propósito. E se nós vivermos buscando qualquer outro propósito que for, nós ficaremos frustrados, porque nós fomos feitos para ele. Então vamos relembrar os 4 pontos. Primeiro ponto, não há outro libertador. Muito bem. Segundo ponto, não há outro Libertador. Terceiro ponto, não há outro Criador. Quarto ponto, não há outro Senhor. Aí fica fácil, né? Preciso decorar. E agora, o último ponto da nossa mensagem. Não há outro reconciliador. Vamos ler os versículos 19 ao 21. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Encerrando essa parte, então, Paulo diz que por meio de Jesus é que nós fomos resgatados e reconciliados com Deus. Isso significa que Jesus ele não apenas nos liberta e nos transporta para o reino do seu Filho, quando nós estávamos em trevas, no pecado, mas através de Jesus nós temos a reconciliação com Deus. Isso significa que agora, antes nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos, filhos dele. E temos uma vida nova em santidade, em obediência à vontade de Deus. Isso quer dizer que nós somos reconciliados. Nós temos uma nova vida. O relacionamento foi restaurado. O perdão foi concedido. E agora nós temos uma nova vida com o Pai, onde nós podemos viver de acordo com a sua vontade. Não estamos mais sob o domínio das trevas, mas sob o domínio do reino de Jesus. Esse, então, é o último ponto da nossa mensagem. E, irmãos, nós acabamos de ler uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Uma das passagens onde Jesus é mais belamente descrito. E através dessa passagem nós conseguimos entender um pouco o que é que eles viram, o que Paulo viu, o que João viu, que mudou a vida deles completamente. Eles viram a esse Jesus. Esse Jesus, o libertador, o revelador, o criador, o Senhor, o reconciliador. Eles viram a esse Jesus. Mas o que é mais incrível ainda é que esse Deus, com essa grandeza incomparável que nós vemos, esse Deus supremo, representado na figura de Jesus, ele habitou entre nós. E não apenas habitou entre nós, experimentando o sofrimento humano, como também ele sofreu por nós e morreu em nosso lugar. Você consegue fazer a relação
cruz, nós vemos Jesus ali sofrendo e numa condição deplorável, mas aquele Jesus é exatamente o texto que o texto está dizendo. Aquele Jesus que morreu por nós, ele é o Deus supremo, ele é o Deus criador, o Senhor, o revelador. Era aquele Deus que estava na cruz, morrendo por nós. E através da sua morte, nós somos então reconciliados. Olha o que diz o versículo 22 e 23. Agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Jesus, ele nos reconciliou por meio da sua morte. Agostinho tem uma frase que diz: a reconciliação do homem com Deus, mediante a morte do seu filho, é o maior dos dons e a maior das provas do amor divino. Ele morreu em nosso lugar. Era para nós sofrermos o nosso pecado, mas por meio do seu sangue derramado é que nós somos reconciliados com Deus. Para que quando houvesse em nós um arrependimento genuíno, uma confissão de pecados e a fé tão somente em Cristo Jesus, nós fôssemos perdoados. Jesus é o nosso libertador, o nosso revelador, o nosso criador, o nosso Senhor. Esse Jesus nos reconciliou com Deus por meio da sua morte. Irmãos, onde é que está a sua confiança? A sua confiança está nesse Jesus. Onde você tem buscado a redenção e a libertação dos seus pecados? Onde você tem buscado o seu relacionamento com Deus? Como é que estão as suas lutas diárias com os seus pecados? Somente Jesus consegue nos libertar. Somente em Jesus nós conseguimos ter um relacionamento em santidade e em obediência no nosso Deus. A nossa confiança precisa estar em Jesus. E se você ainda não se rendeu a Ele, se existe alguma área da sua vida que você não rendeu a Ele, que você tem tido controle e você não deixou Deus e Jesus ser o centro da sua vida, você precisa fazer isso. Porque Ele é o libertador, o revelador, o criador, o Senhor, o nosso reconciliador. O que essa passagem produz em você? A nossa única reação possível é dizer: ó, quão lindo esse nome é! Quão maravilhoso esse nome é! E quão maravilhoso é dar a nossa vida para esse Jesus. E é com uma música, então, que nós responderemos essa mensagem. Irmãos, nós ouvimos aqui uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que Cristo está no centro. Nós queremos dar oportunidade, nesse momento, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, questão de salvação é algo muito pessoal. Então, se você, ao examinar a sua vida, ainda existe dúvida em relação à sua salvação, é porque você ainda não confiou plenamente em Jesus. É necessário que você confie em Jesus como único, suficiente, Salvador, libertador, reconciliador e tudo que nós ouvimos essa manhã. É importante que você o faça publicamente, porque Jesus disse:
Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o nome dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que negar o meu nome, não confessar o meu nome diante dos homens, também negarei o seu nome diante dos céus. É uma decisão, é a decisão mais importante. Se existe algum vazio interior, é porque ainda Jesus Cristo não preencheu plenamente o vazio que você tem. Então, se você deseja fazer isso, se o Espírito Santo falou ao seu coração, através da exposição da palavra, esse é o momento, essa hora de você entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo. Enquanto nós cantamos essa música, se você quiser, se você desejar, vir aqui à frente e fazer essa confissão, se você ainda não fez, se você já fez essa confissão e tem plena certeza, glória a Deus por isso. Ore por aqueles que ainda não fizeram. Mas se você ainda não fez, esse é o momento que Deus preparou para que você então tivesse essa oportunidade. Amém? Glória,
Feche os olhos por um instante, eleve seu pensamento ao Senhor. E se você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, a confissão pública de Jesus Cristo em seu coração publicamente, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Se você ainda não fez isso, se você ainda não tem certeza da sua salvação, talvez realmente esse seja um momento importante, um momento que Deus preparou para que você tivesse essa oportunidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Que texto maravilhoso que fala a respeito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que nos traz, ó Pai, os atributos de Jesus Cristo, comprovando na palavra revelada, inspirada, a incomparabilidade de Jesus Cristo, a supremacia de Jesus Cristo, a superioridade de Jesus Cristo, pois Ele é Deus. Muitos negam, muitos distorcem a Tua palavra, mas por Tua graça, nós cremos, acreditamos na revelação do Senhor. Que maravilhoso saber que esse Deus que criou o universo habitou entre nós, se fez carne e morreu em nosso lugar. Ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte e nos dando a convicção e a garantia da nossa própria ressurreição. Ó Deus eterno, abençoe, ó Pai, que essa palavra seja anunciada nessa cidade de Jundiaí, na vizinhança dessa igreja. Ó Deus, que essa palavra ela ganhe, ó Deus, em proclamação, fora das paredes dessa igreja, como também está sendo feito em todo o mundo. Ó Deus, levante a tua igreja para ser anunciadora dessa mensagem suprema, dessa mensagem maravilhosa, dessa mensagem que leva o ser humano a ser reconciliado com Deus. E que agora a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incrível, incondicional amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com essa igreja e com as demais igrejas do Senhor, espalhada na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos concluindo o culto desta manhã, um culto abençoado. Amém? Nós vamos ter uma música final que é chamada de pós-lúdio, ok? É uma música que nós vamos então ter um momento de oração particular, uma oração silenciosa. Assim que terminar a música, estamos concluindo o culto dessa manhã. Amém? Os avisos vai ficar no grupo da igreja, ok? No grupo do WhatsApp tem essa facilidade de comunicação. Amém? Lembrando de orar pelos nossos PGMs, daqueles que podem participar, e se você quiser participar ainda de um outro PGM, também há possibilidade, ok? Amém? Então, vamos agora ouvir a música final e assim fazer a oração e terminar dessa manhã.
nossa irmã Julita, que hoje ela não está muito bem, ela já não vem estando bem há alguns dias. A igreja podia estar orando por ela. Sim, vamos orar, com certeza. Obrigado aí pela informação. Não tinha essa informação, mas agradeço a irmã de comunicar. Vamos orar então. Irmã Julita, quer vir aqui à frente para a igreja orar com você? Alguém mais tem alguma situação emergente que quer que a igreja ore por você? Então, vem aqui à frente, irmão. Glória a Deus. Vamos orar. O Senhor nos abençoe e abençoe essas irmãs. Vamos colocar em pé, irmãos, então. Estenda as suas mãos como sinal de bênção na vida dessas duas irmãs. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, confiados no Teu poder, ó Deus, nesse momento, como igreja, intercedemos a favor, ó Deus, da irmã Julita, Senhor, que está com esse problema de saúde. O Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Deus, também a vida da nossa irmã Ana Maria, Senhor, ó Deus, Tu sabes o que elas estão passando, Pai, Tu sabes o problema específico que elas estão passando. Ó Deus, na questão da saúde, sabemos que o Senhor nos cura através da medicina, pelo conhecimento que o Senhor deu aos médicos, mas também entendemos, ó Pai, que sabemos que muitas vezes há limitações na própria medicina. Por isso nós clamamos ao Senhor como igreja. Ó Deus, estendemos nossas mãos em direção a elas, rogando ao Senhor as bênçãos do Senhor, para que o poder sobrenatural de Jesus Cristo seja liberado plenamente na vida dessas irmãs. Que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer o coração delas na Tua graça. E por todos os membros da nossa igreja, essa semana começa com muitas lutas, muitas situações que nos levam à ansiedade, muitas situações que nos levam até ter um certo momento de tensão. Mas acima de todas essas coisas, sabemos que nós estamos em Cristo, que nossa vida está em Jesus, que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo, que sabemos, ó Pai, que nós temos o preenchimento da nossa vida em Jesus. O vazio infinito foi preenchido pelo infinito Deus na pessoa de Jesus Cristo. E sabemos, ó Pai, nosso destino. Sabemos que nosso momento aqui nesse mundo é um momento transitório. Que o Senhor foi preparar lugares. Lugar para cada um daqueles que creem em Jesus, que são seus discípulos. E o Senhor voltará e nos levará consigo mesmo, como diz a Tua palavra. Mas muitos serão chamados antes desse momento, serão promovidos para a glória eterna. Portanto, ó Pai, nossa vida e nosso futuro estão em Tuas mãos. O Deus poderoso que se fez homem. Em nome dele que nós oramos, intercedendo por essas duas irmãs e por todos os outros pedidos que aqui foram colocados de forma secreta, de forma silenciosa, em forma de pensamento, e confiamos no Teu poder eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um abraço aqui, irmão. Deus abençoe.